juntou a melogênese, origem do esmalte, certo? Que aí é esse esmalte? Ainda mais. Não, né? É o esmalte que forma seu dente. E aí vamos começar a estudar as características desse esmalte, certo? É o branco. Então, primeira coisa, o esmalte é o tecido que envolve mais externamente a coroa, né, de um dente, certo? Ele é formado por essas células que vocês precisam memorizar, ó. São células epiteliais decorrentes do endoderma. Ectoderma. Desculpa, do ectoderma. Que mais? Ele, depois... Menina, esse negócio tá uma porcaria. Vamos ver se toca. Sai. Por isso que eu tava sentadinha pra ver se não saía. Vamos ver. Ó, depois que o dente erupciona, o que é erupcionar? Nascer. Então, depois que o dente erupciona, existe, né, o tecido, o tecido o tecido do esmalte. Depois que ele erupcionar, ele não tem mais células. É importante essa característica? É. Por quê? Um tecido que ele tem células, né? E essas células não são neurônios, essas células se renovam, esse tecido se renova constantemente, entende? No esmalte, como depois que esse dente erupcionar, nascer, ele é acelular, aí a gente tem um problema, ele não se regenera mais. Então hoje está até um estudo no Japão tentando criar um medicamento que faz com que seja gerado dentes novos. Vocês viram isso? Pois é. Então eles estão lá tentando mudar essa realidade. Porque a realidade que a gente tem hoje é, depois que o dente está na boca, esse esmalte não tem célula. Se ele não tem célula, se ele for destruído, já era. Certo? Então raciocinem, ó. Perguntar assim na prova, qual é a característica clínica importante, né, relacionada ao esmalte ser acelular depois que erupciona? É a falta de capacidade de regeneração. Então, a gente precisa devolver, né, esse tecido que o paciente perde, ou por uma fratura, ou por uma lesão cariosa, ou por uma lesão não cariosa, certo? O esmalte, ele é cristalino, só que o que significa isso? Ele é todo formado por cristais de hidroxiapatita. Vocês vão ouvir muito isso no ano que vem, não, período que vem, na dentística, certo? Então lá a gente vai conversar, eu vou falar para vocês que os componentes do esmalte são cristais de hidroxiapatita, já é para vocês terem lembrado daqui, certo? Esses cristais, eles têm muito mineral, ó. Então, o esmalte, ele é 97%. Tem livro de 95%, tem livro de 97%, tem 95% e 97% de mineral. Então, é duro, né? É um tecido mais duro do que o osso, é mais mineralizado do que o osso, certo? Aí você diz assim, não, professora, se ele é mais duro que um osso, por que ele quebra? É muito fino, né? É porque a camada é fina, entendeu? É uma camada fininha, 0,5 milímetros só em cada dente, né? Então a camada é tão fininha que é por isso que fratura. Porque se fosse grosso, maciço, assim, ia ser muito difícil fraturar um dente, certo? Então, várias características para vocês estudarem, ó. Formado por células epiteliais de origem ectodérmica. Depois que ele nasce na boca do paciente, ele não tem célula, ele é acelular e por isso ele não tem como se regenerar, certo? E ele é muito mineralizado, 95 a 97% de mineral, e esses minerais estão organizados em forma de cristais, que a gente chama de cristais de hidroxiapatita, tá? Aí vamos lá. Passou? Passou nada? Quer que eu fiquei passando? É porque tá um problema hoje, não sei o que é, tá? A gente tá voltando. Se a senhora quer que eu fique aqui passando? Pode ser.
tinha dito para vocês. Repara, 97% dele mineral, conteúdo inorgânico. Inorgânico é isso. Não sei se você lembra do ensino médio, né? Lá no ensino médio tem a química orgânica e a química inorgânica. A química inorgânica é só mineral que você vai estudar, certo? Então, a parte inorgânica do esmalte é muito grande, ó, 97% dele. É mineral, é cristal, ó, de hidroxiapatita. Lembra que eu disse? Aí esse cristal de hidroxiapatita, professora, é formada de quê? Ó, fosfato e cálcio. Então, seu dente, a parte que é esmalte, é todinho praticamente de fosfato e cálcio, que se organizam em formato de cristais. Esses cristais eu chamo de hidroxiapatita. Aí tem também outros minerais, tá? Não só tem o fosfato e o cálcio, não. Tem magnésio, tem cloreto, tem sódio, mas eu quero que você saiba só isso, que ele é 97% mineral, que esse mineral, em sua grande maioria, é fosfato e cálcio, e que o fosfato e o cálcio estão organizados em forma de cristais, que a gente chama cristais de hidroxiapatita, tá? Aí o material orgânico, né, o que sobra, olha, material orgânico é 1% só, certo? Aí é basicamente carboidrato e lipídio, tá? E ainda tem um pouquinho de água, ó, 2% de água. Quase nada, né? Então, realmente é puro mineral. Passar. A aparência do esmalte é translúcida, presta atenção, ó. Translúcida é diferente de transparente. Isso aqui é transparente. Eu olho através dele, eu vejo tudo. Tá ali fora. Translúcido é assim, ó, passa um pouco da luz, mas não passa tudo. Aí a gente vê embaçado, certo? Então o esmalte ele não é transparente, ele é translúcido, ele permite que a luz passe, mas não permite totalmente. Aí a gente consegue enxergar através dele, mas não consegue enxergar tudo, tá? Então ele é translúcido, ele é friável, tá? E ele é também, né, quanto mais mineralizado ele for, significa que mais cristal ele tem. E quanto mais cristal ele tem, mais translúcido ele é. A espessura dele é muito pequena, é entre 0,5 milímetros até 2,5 milímetros, dependendo do local do dente. Aqui na cervical, ó, é só 0,5. Na incisal, 2,5. Então você olha seu dentinho, a pontinha é mais translúcida, né? Que tem mais esmalte. Já a cervical tem mais dentina. Aí a camadinha de esmalte é mais fininha, tá? E isso é importante. Você pensa assim, mas que besteira de algo que eu preciso saber disso. Quando você vai fazer uma restauração, o mal do aluno e do dentista é porque ele quer decorar e não quer entender. Você tem que pensar, repare, se a cárie do paciente é aqui na cervical, aí a lesão desmineralizou o dente, tirou os minerais e fez um buraco, uma cavidade. Você vai substituir com material, com resina. Na cervical, tem mais dentina ou mais esmalte? Tem mais dentina. Você vai botar mais resina de dentina ou mais resina de esmalte? Aí o que é que o dentista faz? Bota uma camadinha de dentina e taca esmalte. Aí a restauração fica cinza. Por quê? Porque fica translúcida demais. Aí fica passando e você vê na sombra embaixo. Então, isso é lógico. Aí o dentista ficou cinza. Por que é? Tá dizendo, ô mãe, por quê? Será? Mãe? Entendeu? Perfeito. A pergunta da Alice, eu ia dizer a Aline, olha, nada a ver, da Alice.
Ela disse assim, e por que a pontinha das facetas que as pessoas constroem são mais translúcidas? Porque na ponta do dente, se o paciente não tiver desgaste, se é um dente jovem, que não tem desgaste, a pontinha é mais esmalte. Quase não tem dentina na ponta. Entende? Um paciente velho, idoso, ou um paciente que desgasta o dente, como eu, ele não tem mais borda incisal transparentinha porque ele desgastou. Entendeu? Mas quem é jovem ou quem não tem bruxismo, não desgastou, as pontinhas dos dentes são translúcidas, porque tem mais esmalte. Então isso é importante para na hora de você construir, entendeu? Você tem que observar o natural. Na cervical tem mais dentina e menos esmalte. Aí na incisal tem mais esmalte e menos dentina. Para você reconstruir parecido com o natural. Fica tudo opaco, entendeu? Bota dentina demais, aí os dentes ficam tudo opaco, aquelas pedras brancas, ó. Tá? Aí vamos pensar, né? Vamos relembrar. Isso aí, Murilo. Passa? Indução simultânea, quem lembra? A gente conversou disso, não foi? Lá em odontogênese. Quem lembrar, eu dou um 10. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Passa aí, Murilo. 0,25. Bom, na verdade, na melogênese, né, a gente vai se lembrar da indução simultânea. Aí o que é que a gente tem? A gente tem o pré-ameloblasto, que vai induzir, né, a papila dentária a formar o odontoblasto. Quando o odontoblasto é formado, ele induz o pré-ameloblasto a se transformar em ameloblasto. Aí vai e começa a formar esmalte. Quando o esmalte começa a ser formado, induz o odontoblasto a formar dentina. Isso aí a gente chama de indução simultânea. Então, a amelogênese, né, o epitélio interno lá do órgão do esmalte que a gente estudou, ele vai se diferenciar em ameloblasto, né, que é a célula que forma esmalte, tá? E inicia-se essa fase de amelogênese, ó, na fase da coroa. Então, para a gente entender a amelogênese, a gente tem que lembrar lá na fase de coroa, quando eu ensinei para vocês indução simultânea. Aí eu disse, ó, na indução simultânea, começa assim, até a Manu pediu para eu explicar de novo, não foi? Naquele dia? Então, a indução simultânea é isso. Eu tenho uma célula pré, antes do ameloblasto, pré-ameloblasto, ela surge. Aí quando ela surge, ela induz a dentina a formar o odontoblasto. Quando o odontoblasto aparece, aí o pré entende assim, agora eu tenho que me transformar em amelo. Aí se transforma em amelo. Aí começa a produzir esmalte. Quando o odontoblasto vê que tem esmalte sendo produzido, aí opa, tenho que fazer dentina. E isso é indução simultânea, um induzindo o outro a trabalhar, certo? E isso acontece em que fase da odontogênese? Fase de coroa. Passar. Aí vamos lá. A amelogênese, assim como a odontogênese, tem fases. Lá na odontogênese a gente tinha a fase de botão, de capuz, de campânula, de coroa e de raiz. Aqui, ó, na amelogênese a gente também tem fases. A fase morfogenética, a fase de diferenciação, a fase secretora, a fase de maturação e a fase protetora. E professor, tem que memorizar? Com certeza. Com toda certeza. Pode passar. Aí vamos lá, a fase morfogenética, o início da formação do esmalte. O epitélio interno do órgão do esmalte
determina a formação da coroa do dente. Porque vocês lembram que é assim, ó, órgão do esmalte forma esmalte, papila dentária forma polpa e dentina. E a gente tem o folículo dentário formando o periodonto, né? A gente tem essas três estruturas: órgão do esmalte que forma esmalte, papila dentária que forma dentina e polpa, e folículo dentário que forma, que está ao redor de tudo, que forma o periodonto, né? Aí, ó, a fase morfogenética é a primeira fase da melogênese. Ela vai acontecer lá no estágiozinho de campânula, virela, lá no estágiozinho de campânula. Aí o que é que acontece? Se eu digo que é morfo, é forma. Então nessa fase aqui, o esmalte vai sendo formado para dar a forma da coroa do dente. Todos os dentes têm o mesmo formato? São todos diferentes. É outro problema lá pro cara que faz a faceta, né? Ele tem que entender que um central é diferente de um lateral, que o lateral é diferente do canino. O canino, apesar de parecer um pouco, é diferente do pré. O pré é diferente do molar, o cara faz tudo igual. Aí fica estranho, né? Um dia desse eu fui até no TikTok, tem muitos vídeos, né? Muitas coisas. Aí tinha lá um vídeo de um cara, os dentes, a cor mais feia do mundo. Aí o dentista lá filmando, ele com seu novo sorriso, cara. Aí a língua toda inflamada, os dentes tudo brancos, quadrados, né? Então, ó, lá naquela prática que teve lá em escultura e oclusão, a Juliana destruiu os dentes para vocês construírem, não foi? Aquilo ali é para você saber fazer isso aqui. Não, ali, veja, preste atenção. Ali é para você treinar habilidade fina. É isso que vocês têm que entender. Aquela disciplina é para você começar a treinar a habilidade. Porque no semestre que vem você vai precisar. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. A gente vai treinando a habilidade de vocês, né? Devagarzinho. Mas eu queria que vocês entendessem o que é que vocês estavam fazendo ali. O aluno ele não entende, ele vai voltando na cera e ele fica assim, tá bom, professora. Aí sempre que eu quero que você pense o que é que tá bom e o que não tá. Se seu central tá do tamanho do lateral, tá bom? Não tá. A gente sabe que o central é maior do que o lateral. O central é um dente mais reto, o lateral é mais arredondado. Na minha opinião, o lateral é o dente mais bonito que existe. O lateral é muito bonito, com a bordinha incisal bem bonitinha, arredondadinha. Beleza. Eu tô vendo. Né? Aí depois vem o canino. O canino ele é um dente que tem uma ponta, mas ele pode ser muito maior do que o lateral e do que o central. Se for, o paciente fica como? Dentão de vampiro. Né? Aí às vezes vocês mostram pra gente, o canino tá do tamanho do mundo. Tá bom, professor? Tá dizendo, meu Deus. Não. Né? Aí vamos lá. Então vocês precisam ter essa noção, entende? Aí pra que a gente estava fazendo aquilo ali? Na dentista vocês vão fazer de novo, no período que vem. Sinceramente. Aí, não, é a última prática de dentista, sinceramente. Aí o que é que você tem que entender? O paciente ele vai chegar para você, aí ele tem um dente maior do que o outro, enfim, várias situações. Aí você vai olhar para ele, vai moldar esse paciente e no gesso você vai planejar como é que vai ficar o sorriso dele. Era aquilo que você estava fazendo. Então, quando o paciente chegar, a Eline veio, aí eu vou consertar o sorriso da Eline. Eu moldo, eu vou para minha casa, aí eu vou analisar ali. Se eu aumentar esse central e se eu aumentar um pouquinho do lateral, aí eu vou fazer pulseira, ó. Ih, não ficou bom, aí eu tiro aqui, eu boto aqui, ó. Isso é a forma manual de fazer, né? Eu posso eu mesma fazer, eu dentista, ou eu posso mandar para o laboratório. Posso. Às vezes a gente não tem tempo de encerar, eu não tenho tempo de encerar todos os meus casos, né? Então eu pego, digo mais ou menos como eu quero que fique o sorriso.
diga a característica da minha paciente, a idade, a cor da minha paciente, né? Digo mais ou menos, digo que é mulher, digo como é que eu quero mais ou menos o formato dos dentes, para ele encerar para mim. Aí ele me manda para eu ver se eu gostei, senão a gente pede para alterar, enfim. Pode ser assim. E ainda tem outra maneira. Isso é a manual, né?